Alunos de nutrição realizam exposição sobre cultura alimentar brasileira. Professor da Unitoledo publica artigo em revista jurídica sobre direito internacional. Começa a semana acadêmica dos cursos de licenciatura. Professor Pedro Lopes Nascimento lança livro sobre matemática. Boa noite. Boa noite. Está no ar a terceira edição do Conexão Notícia. Análise e desenvolvimento de sistemas e sistemas da informação da Unitoledo promovem entre os dias 18 e 20 de setembro a Semana de Tecnologia. Estão previstas palestras e minicursos com profissionais da área. Célula Evangélica é opção para alunos que querem cultivar a espiritualidade dentro do ambiente acadêmico. Quem traz as informações é a repórter Yasmin Bach. Toda quinta-feira, às 8h20 da noite, acontece dentro das dependências da Unitoledo a Célula Oikos. Ao meu lado, Melissa Marchetti, líder da célula, e ela contará um pouquinho sobre essa reunião. Melissa, o que é uma célula? Boa noite. Boa noite. A célula, ela consiste numa reunião no qual as pessoas que estão envolvidas, elas vão falar um pouquinho da palavra de Deus, elas vão ministrar uma mensagem de amor mesmo para os corações, ministrar uma palavra que talvez encoraje a semana, é meio que um gás semanal para que as pessoas possam viver um pouquinho melhor, para que as pessoas possam conhecer um pouquinho de Jesus e para que as pessoas possam conhecer um pouquinho mais do amor de Deus. Aquelas que já conhecem, conhecer mais, aquelas que não conhecem, poder ter o primeiro contato com essa palavra, com esse evangelho, com Jesus mesmo. Como surgiu a ideia de montar essa célula na faculdade? Na verdade, o projeto Oikos é um projeto desenvolvido pela Igreja Ágape e a gente tem células no Unisalesiano e aqui. Eu já fazia a célula o ano passado de manhã. Como eu mudei para o período noturno, eu instalei a célula aqui que já acontecia, mas não estava tão bombando e tal. Agora tem crescido a cada semana e a gente tem colocado bastante entusiasmo assim, nessa célula mesmo, que eu acho que grandes coisas irão acontecer. Faça um convite aos nossos telespectadores. Oi galera, tudo bom? Eu quero chamar vocês para participar da nossa célula, que tem sido muito legal, tem tido muitas pessoas. Eu espero que você possa conhecer, que você possa entender um pouquinho sobre Jesus, entender um pouquinho sobre o que Ele fez por você e o amor que Ele tem por você. Que em nome de Jesus você venha, que você seja abençoado e a gente está de braços abertos para receber você na nossa célula toda quinta-feira, às 8h20 da noite, perto da biblioteca. Muito obrigada. Yasmin Bach para Conexão Notícia. O que usar no dia a dia acadêmico? Os alunos Marina Souza e Guilherme Sodré respondem a essa pergunta. A reportagem é de Jéssica Cagliari. Quer melhor lugar do que a faculdade para se inteirar sobre a moda? Todos os dias, no intervalo das aulas, vários alunos fazem dos corredores da Unitoledo uma passarela de moda. Com irreverência e ousadia, elementos que compõem o perfil do estudante de moda Guilherme Sodré afirma que os vestuários adequados para o ambiente acadêmico só não deve ser uma lingerie. Na sua opinião, existe uma roupa adequada para ir à faculdade, Guilherme? Bom, uma roupa adequada seguindo alguns parâmetros, né? Não dá pra vir pra faculdade de lingerie, né? Mas seguindo algumas dicas para valorizar o corpo da pessoa, seguindo o estilo, porque... E também o que a pessoa também quer expressar, porque a moda é a expressão da sua própria identidade. Mas seguindo algumas cores, algumas dicas de tecidos, de comprimentos e alguma coisa, dá pra dar uma adequada, mas uma roupa específica pra vir não, porque cada um tem um estilo, uma cultura e isso tem que ser valorizado. Então, de mini saia, sim ou não? Se a pessoa for magra e alta, sim. Qual sua opinião sobre os estilos dos universitários, Marina?
Bom, os estilos dos universitários são bem ecléticos. Eu acho que tem muitas culturas diferentes, tem muitos jeitos diferentes, então as pessoas se vestem diferentes. Não dá pra julgar que um tá certo ou um tá errado. Eu acho que as pessoas seguindo algumas dicas de moda, eles podem estar certo, porque cada um tem um estilo diferente e quer se expressar diferentemente. Então não dá pra julgar muito o que tá certo ou o que tá errado. Professor da Unitoledo, em parceria com aluna da pós-graduação, publicam em revista jurídica artigos sobre direito internacional. Mais informações com Tiago Coelho. Ao meu lado, eu converso agora com o professor Daniel Barilli, autor do artigo. Professor, qual o âmbito desta revista? Boa noite. Boa noite. Essa revista ela tem uma publicação de âmbito nacional, né? Na realidade, ela foi publicada no Rio Grande do Sul, mas ela é distribuída para todas as faculdades e instituições de direito do Brasil inteiro. Sobre o que o artigo fala? O artigo é sobre o chamado amicus curiae, né? Que é o amigo da corte, que atua em determinados julgamentos, auxiliando na decisão dos juízes. E qual a importância para um profissional e para uma aluna em ter um artigo publicado numa revista? A importância é tremenda, né? Porque se nós formos pensar de que a publicação é um método de divulgação de ideias, então ela na realidade, a exteriorização dos pensamentos, né? E para os alunos, do ponto de vista prático, talvez a sua primeira publicação, o seu primeiro registro enquanto profissional, então isso só tem a acreditar aquele que publica. Parabéns pelo artigo, obrigado pelas informações. Tiago Coelho para o Conexão Notícia. No próximo bloco, as informações sobre a exposição da cultura alimentar brasileira. Professor lança livro sobre os segredos da matemática. A reportagem é de Marina Cavalcante. A obra, que é voltada para todo o público, traz informações de maneira simples e completa, proporcionando um fácil entendimento. No dia 12 de setembro, o professor da Unitoledo, Pedro Lopes do Nascimento, lançou seu primeiro livro que aborda conceitos e cálculos financeiros. Pedro, quais os conceitos abordados no livro? Esse livro contém toda a informação sobre matemática financeira para negócios que o consumidor em geral precisa. Ele está voltado, primeiramente, ao público acadêmico, mas pela forma que eu consegui colocar no livro, didática, qualquer consumidor comum, qualquer estudante de outra área, pode resolver os problemas daqui, pode conhecer bem sobre a matemática para negócios. O que te motivou a escrevê-lo? Durante todo o tempo que eu leciono, que no curso superior já faz 20 anos, e nos outros cursos de ensino médio eu estou há mais de 40 anos, eu sentia falta de uma obra que fosse bem objetiva e que o aluno utilizasse realmente de fora a fora, né? E no dia a dia dele. E aí eu fui adequando a obra também ao consumidor. Então, a abordagem do livro é sobre problemas do dia a dia, e vários deles resolvidos aqui, e todos os que eu propus, eu fiz as respostas deles todas, para que o aluno ou a pessoa que for analisar o livro possa ter consciência de que o que ele está fazendo está certo. É o que eu sempre senti falta. Livro, para mim, de matemática, tem que ter resposta. Então, além de ter problemas, exemplos resolvidos de forma bem objetiva e didática, todo problema proposto tem as respostas a eles.
E existe um modo fácil para aprender matemática? Não digo existe forma fácil. Eu acho que quando a gente pega alguma obra ou algum mestre que seja mais objetivo e que apresente de forma mais didática, a matemática se torna mais fácil. Eu acho que no ensino médio o currículo se perde muito na algebrização, naqueles cálculos que são pouco aplicados ao dia a dia. Esse assunto é o assunto do dia a dia. Tanto é que o livro, eu resolvi colocar o nome de O Cálculo Nosso de Cada Dia. E aqui o aluno vê que essa matemática é aplicada. A maioria das álgebras, dos assuntos do ensino médio de matemática, não tem aplicação imediata. Serve para um nível um pouco mais superior e para as matérias exatas, como engenharia, né, e matemática. Para quem são poucos os que gostam muito, né, da parte específica da matemática, na parte da álgebra, das deduções. E por isso que assusta um pouco o aluno comum, o aluno que vai para as outras áreas. Então, com esse livro, até mesmo quem vai para outras áreas, ele vai compreender e vai se interessar, porque o livro todo assunto é aplicado no dia a dia. Na sua opinião, por que a maioria das pessoas possuem tanta dificuldade para aprender a matemática? Na minha opinião, a dificuldade maior de aprender a matemática está no fato da apresentação do assunto para a pessoa. Se apresenta de forma sem dosagem, e aí dificulta muito o aprendizado. Se a matemática for colocada de uma forma dosada e por assuntos que são mais aplicáveis na vida, se torna muito mais fácil de ser aprendida. Então, a dificuldade não é do aluno. Às vezes é porque a forma que se apresenta a ele não é uma forma mais didática. Os nossos colegas matemáticos, que nos perdoem, mas geralmente se apresentam de uma forma que dificulta o aprendizado. E eu acho que falta dosagem. Eu sempre me dei muito bem quando eu ensinei matemática, mesmo aqueles que tinham mais dificuldades, começava a gostar mais. Então, eu começava a rebanhar um pouco mais de simpatizantes com a disciplina. É a nossa opinião, e foi isso que eu tentei também fazer do livro. Professor, hoje em dia há muitas pessoas que ganham super bem e acabam se endividando pelo fato de não saberem administrar o dinheiro. No livro, o senhor dá dicas sobre isso? Sim. Como o livro é pautado sobre problemas do dia a dia, a pessoa vai encontrar a forma, vai se interessar em controlar suas finanças, em negociar melhor, porque aqui tem vários exemplos com relação a isso. Então, eu acho que esse livro ajuda muito a quem adquirir a poder controlar melhor seus negócios. Os negócios do dia a dia, os negócios financeiros, o seu salário. Curso de Nutrição realiza exposição sobre a cultura alimentar brasileira. A reportagem é de André Ferreira. Da tapioca ao peixe assado, da África ao Rio Grande do Sul, a influência da cultura culinária no Brasil fez parte da atividade desenvolvida pelos alunos do curso de nutrição. Professor, o que é a atividade? A atividade está relacionada com a disciplina Antropologia da Alimentação, na qual eles estudam a cultura brasileira. E qual o objetivo dessa atividade? O objetivo é mostrar para a população, mostrar para o público acadêmico quais são os povos que influenciaram a nossa cultura, como o negro, o índio, o povo europeu, e mostrar um pouquinho dessa cultura. Não só os alimentos fizeram parte da atividade, mas as vestes dos acadêmicos incorporaram ainda mais o espírito da atividade proposta e aprenderam muito com isso.
O que você aprendeu desenvolvendo essa atividade? A gente da turma Unitoledo aprendeu que com esse trabalho a gente aprendeu vários conhecimentos de outros países, outras culturas, que trouxe conhecimento para o nosso Brasil, inclusive a região sul, que é a apresentação do nosso trabalho, comidas típicas de outros países. Conta pra gente o que é a atividade, o que vocês estão aprendendo nela. Bom, o intuito da atividade foi cada grupo escolheu uma região do Brasil e a gente desenvolveu em cima desses grupos um pouco sobre a cultura, costumes e alimentação. No nosso caso, a gente pegou a cultura indígena. E é isso aí, a gente é do segundo semestre, a professora Adriana da matéria de Antropologia dos Alimentos, ela está querendo dar um enfoque sobre a influência de cada região na nossa alimentação, no nosso dia a dia. Confira agora a previsão do tempo para o final de semana. Uma massa de ar seco começa a ganhar força sobre o sudeste. Toda a região tem sol e elevação de temperatura. Araçatuba, mínima de 16 e máxima de 33. Penápolis, mínima de 15 graus, máxima de 29. Andradina, mínima de 17, máxima de 32. E veja a seguir, cursos de educação realizam semana acadêmica. Confira as ofertas do final de semana do Supermercado Amigão. Feijão solito, apenas farinha mita, somente bolacha Bongutã, pela bagatela de leite líder, somente. E para finalizar nossas mega ofertas, bolacha passatempo, somente. Venha aproveitar as ofertas do Supermercado Amigão. – 18 de setembro é o Dia Nacional da TV. Assis Chateaubriand iniciou a primeira transmissão ao vivo para o público em São Paulo. Rafael Narciso faz um comentário especial sobre a data. Trazida para o país através do magnata das comunicações Assis Chateaubriand, a TV marcou gerações com seus encantos. Por que não chamá-la de máquina dos sonhos? A TV informa, diverte, faz você pensar, distrai, é a companheira de todas as horas. Com conteúdo de diversos gêneros, a TV é capaz de agradar até os mais exigentes, do clássico ao popular, do erudito ao reality show, do analógico ao digital. Hoje não há mais barreiras para a televisão. Parabéns à TV, aos seus dedicados profissionais e aos seus fiéis telespectadores. Parabéns, Chateau. Rafael Narciso, conectado na opinião. Cursos de licenciatura promovem semana acadêmica na Unitoledo. Mais informações com Mariana Seno. De 23 a 27 de setembro acontece a Semana de Educação da Unitoledo. Ao meu lado, a professora e coordenadora Ângela Liberati. Qual tema será abordado? Boa noite. Boa noite. Bom, nós estamos na 18ª Semana da Educação, que é a semana mais antiga da Unitoledo. E cada ano a gente tem um tema para marcar a semana e todas as atividades são em torno desse tema. Esse ano é Educação e Diversidade. Então a gente vai começar com uma palestra do coordenador do Instituto de Terras do Estado de São Paulo, falando sobre movimentos quilombolas do Estado de São Paulo, que são os remanescentes dos escravos no Estado de São Paulo. Na terça-feira a gente vai ter minicursos, que os alunos fazem inscrição para assistir, de temas variados. Na quarta-feira nós vamos ter uma mesa redonda, com a participação de promotor, de advogados e de educadores para discutir a questão da falta de respeito às diferenças e o que tipo de violência isso gera nas escolas. Na quinta-feira a gente vai ter um documentário sobre educação indígena, nós vamos ter a presença no cacique, de uma tribo do estado de São Paulo, de um professor tupi-guarani, todos indígenas, para discutir a visão que o branco tem, deturpada, do que o índio é, da sua cultura. E na sexta-feira a gente fecha com um show de talentos feito pelos alunos. Professora, agora faça um convite aos alunos para participar do evento. Bom, aos alunos da área de educação, todos participarão, mesmo porque são atividades extremamente importantes para o futuro professor. Eu quero convidar também os demais alunos de outros cursos, caso se interesse por um ou outro tema, que apareça. Vai ser um prazer.
Obrigada pelas informações. Mariana Seno para Conexão Notícia. Conexão Notícia é uma produção dos alunos do 4º semestre de jornalismo da Unitoledo. Toda semana será apresentada uma nova edição deste telejornal. Você pode acompanhar pelo canal YouTube. Boa noite e obrigado pela sua audiência. Boa noite e até a próxima.